Eu sou Maria Stefanu, sou historiadora, doutora em educação e professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2001, eu atuo junto ao programa de pós-graduação em educação, na linha de pesquisa História, Memória e Educação. Também sou integrante do grupo Transfopress desde 2013 e foi a partir desse coletivo que eu passei a me dedicar ao estudo da imprensa em língua polonesa publicada no Brasil. Esse tema não integrava o meu campo de pesquisas, mas foi uma provocação que eu julguei muito importante. Esse tema é inédito em minha trajetória de pesquisa, assim também como eu constatei que havia poucos estudos publicados sobre esse tema. Essa imprensa foi publicada no país entre o final do século XIX e no decorrer do século XX, e é ainda um campo de pesquisa que possibilita o desenvolvimento de muitas investigações, porque é pouco explorado e permite compreender a importância histórica da imigração polonesa no país, das dinâmicas culturais desse grupo cultural e das produções dos imigrantes poloneses, os hibridismos e as trocas culturais das comunidades de poloneses que se radicaram no país. Minha pesquisa e o conjunto de investigações que nós temos feito no grupo busca contribuir com essa história de modo a ampliar o conhecimento sobre a presença da imprensa alófona no Brasil e superar uma espécie de silenciamento da historiografia nacional acerca da contribuição dos poloneses na história da imprensa. Em 2014, eu comecei a investigação e procurei organizar o grupo de pesquisa. Nós estávamos determinados em mapear de maneira exaustiva os periódicos em polonês publicados no Brasil. O percurso partiu de dois trabalhos que consideramos fundamentais. O relatório sobre migração polonesa de Kazimierz Gluchowski, que atuou como primeiro cônsul da Polônia em Curitiba entre 1919 e 1922, e o levantamento de Jean Piton, que catalogou publicações polonesas no Brasil. É um levantamento bem extenso, essas publicações entre 1892 e 1971. Apesar da relevância desses dois estudos, nós percebemos que havia muito ainda a ser explorado. A pesquisa ampliou essas fontes iniciais, examinando acervos documentais e bibliotecas, embora muitos desses acervos sejam bastante escassos. Nós procuramos mapear acervos físicos, materiais, mas também plataformas digitais, repositórios digitais, onde nós pudemos investigar se havia títulos da imprensa publicada no Brasil em polonês. O resultado desse trabalho foi publicado no catálogo Transfopress Brasil, que veio a público em 2023, onde eu apresento um inventário de aproximadamente 60 títulos de periódicos em polonês, cuja existência podemos confirmar materialmente em acervos físicos ou identificar a existência em acervos digitais. Além disso, nós listamos também outros títulos mencionados indiretamente em documentos periódicos, narrativas biográficas, textos literários, cujos exemplares não foram localizados, mas que nós consideramos como sendo a memória desses impressos publicados no país. Isso se soma aos 60 títulos localizados, a mais de 180 títulos que nós temos conhecimento de que foram, enfim, impressos em nosso país. O levantamento dessa imprensa tem muitas características, muita variedade, indica dispersão geográfica das próprias comunidades. Nós temos registros desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Muitas vezes as publicações tinham vida curta, com apenas um ou dois números. Em outros casos, sequer nós conseguimos identificar menções ao período completo da circulação e da impressão desses materiais.
A pesquisa, sim, é um trabalho desafiador, mas essencial para preservar a memória histórica. Agora eu quero destacar os principais desafios que eu enfrentei ao longo desse processo. Primeiro, a própria natureza dessas publicações, a sua fragilidade e efemeridade. Muitos desses periódicos, como eu disse antes, tiveram uma circulação extremamente breve, o que dificultou sua preservação. Em outros casos, nós encontramos apenas um número isolado, sem informações sobre números anteriores ou subsequentes. Outro desafio importante é pensarmos a perda ou a destruição de acervos durante o período de censura e repressão política vivido no Brasil, especialmente após o decreto de nacionalização, ou seja, após 1938, quando as publicações em língua estrangeira foram proibidas no nosso país. Além disso, houve uma sistemática desatenção à preservação desse material, pelo não domínio da língua, pelo desconhecimento, e por muito tempo essas publicações foram consideradas irrelevantes, o que contribuiu para a sua perda ao longo dos anos. Uma perda irremediável. Podemos dizer, como Arlette Farge, que sequer os roedores deixaram suas marcas nesses papéis antigos. Outro fator complicado é a dispersão dos acervos, que eventualmente podem estar guardados em conjuntos particulares ou pequenas instituições, às quais muitas vezes os pesquisadores não têm acesso. Apesar disso, é possível afirmar que nós tivemos avanços importantes na pesquisa. A própria Universidade Federal do Paraná recentemente lançou um acervo digital que reúne exemplares de jornais e revistas em língua polonesa publicados no Brasil entre o final do século XIX e meados do século XX. Essa iniciativa deve ser saudada e representa um grande passo na preservação e disponibilização desses documentos. Assim, o objetivo principal do meu trabalho na rede Transforpress foi criar uma base de dados confiável para futuros estudos sobre a imprensa em língua polonesa e também incentivar outros pesquisadores, uma vez que muitos títulos permanecem sem informações completas e é quase impossível reunir coleções íntegras desses periódicos. Espero, assim, que a minha pesquisa inspire outras investigações e contribua para ampliar o conhecimento sobre a imigração polonesa no Brasil e a sua rica produção cultural. Em síntese, a imprensa em língua polonesa publicada no Brasil é um campo fascinante, mas eu seguramente afirmo que é ainda um campo muito pouco explorado. A preservação e o estudo desses materiais não apenas nos ajudam a compreender melhor a história dos imigrantes poloneses no Brasil, mas também lançam luz sobre a riqueza e a diversidade de práticas culturais em nosso país, sobretudo daqueles grupos que foram invisibilizados na nossa formação cultural e as suas contribuições. Eu gostaria de finalizar ficando à disposição daqueles que tiverem interesse em conhecer melhor o trabalho, as nossas publicações e que desejarem prosseguir com essas investigações para que a gente possa trocar ideias e compartilhar documentação e referências. Obrigada.